A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção de Deus. É uma alegria para nós, irmãos. Para a glória de Deus a gente fala isso. De poder começar aqui no nosso canal, que é seu também. Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Aleluia. Já 2 anos, né, irmãos? E alguns meses estamos aqui junto com os irmãos. Orando. Aqui meditando na palavra do Senhor. Né, para a glória de Deus. Talvez você seja a primeira vez que você está acessando o canal aí. A gente tem no canal gravado os livros poéticos, né? Falta só o livro de Jó para completar, os profetas menores. Agora estamos nos livros históricos, né? E assim Deus queira e aprove, né? E nos dê graça, a gente vai gravar toda a Bíblia aqui. Um dia vai chegar lá, para a glória de Deus, né? Para quê? Para a gente aprender, irmãos. Para a gente, Deus, através do seu Espírito Santo, ele despertar em você, e nós também, que a gente precisa ser despertado toda hora, irmãos, o prazer de ler e meditar na Escritura Sagrada. E a gente faz isso, irmãos, para a glória de Deus, porque é um mandado do Senhor aqui para nós, para a pastora. A gente está fazendo isso junto, irmãos, para a luz da palavra, que está meditando, entrando na cultura um pouco do povo judeu, né, que é algo muito lindo, extraordinário, na geografia, para a gente aprender, irmãos, com os nomes, com os significados, né? Aleluia. Hoje a gente vai iniciar o livro de 2 Reis, né, de 25 capítulos, aleluia. Vamos ainda continuar falando de Elias, depois a Bíblia fala que Eliseu vai entrar em cena, irmãos, e muitas coisas, né, vão acontecer, aprendemos muito, né, no livro de 1 Reis, aleluia, glória a Deus, terminando com o profeta Micaías, aleluia. Alguém pensa que Elias ali desaparece, não, ele aparece aqui de novo aqui no 2 Reis aqui, e a gente vai aprender. Eliseu, que foi ali no livro de 1 Reis, teve um encontro, né, com Elias tremendo, mas ele começa mesmo o ministério dele no livro de 2 Reis, né? Louvado seja Deus. Então, vamos aprender, irmãos, aqui, não sei quanto tempo vamos ficar aqui gravando esses 25 capítulos, mas o importante é que estamos juntos aqui, né? Hoje vamos gravar, para a glória de Deus, o capítulo é o de número 1, de 18 versículos, né? O título fala assim: doença de Acasias. Acasias era filho de quem, irmãos? De Acabe e de Jezabel. Se os irmãos voltarem aí no canal aí, o capítulo 22 de 1 Reis, os irmãos veem que Acasias começa a reinar no lugar de seu pai, né? A profecia de Deus se cumpre. Elias, Acabe é morto, irmãos. Igualzinho tem a profecia, mas não falou de Jezabel. Os irmãos, lembrando os irmãos, que após a gente acabar aqui o livro de 2 Reis, irmãos, Primeira Crônica e 2 Crônica vai falar muito de passagens já conhecidas que nós falamos em Samuel, aleluia, em 1 Reis, alguns capítulos com mais profundidade, nós vamos entrar lá. Até a morte de Jezabel vai falar, então nós vamos entrar. E outras partes aqui vai ser bênção dos céus, amém? O capítulo 1 hoje de 2 Reis, de 18 versículos, vamos estar lendo aqui o título: a doença de Acasias, né? Filho de Acabe e Jezabel. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, então enviou mensageiros para consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom, se sararia daquela doença. Irmão, você fala assim: por que um rei, né, uma autoridade, alguém que tinha que dar o exemplo, chega a se perverter, virar as costas para Deus de uma forma assim tão escrachada? Irmão, nós estamos vendo aqui na história do livro de Reis, Acasias, que era o 8º rei de Israel, da parte do norte. De Judá, irmãos, era 2 tribos só. E ainda aqui, Josafá era rei de Judá, né? Há mais ou menos 17 para 20 anos aqui. Só que, ao contrário de Acasias e dos outros reis de Israel, os outros 7 anteriores, Josafá temia o Senhor. Josafá fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então nós vamos aprender aqui, irmãos, estamos aprendendo, né? As escolhas pessoais de cada rei. Irmãos, cada escolha, aleluia, reflete de uma forma tremenda na nossa vida, irmãos. Os reis aqui escolhiam, irmãos, ir para o lado da imoralidade, da idolatria, da perversão, da orgia sexual, de um distanciamento longe de Deus, irmãos. Só que
A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, tudo tem uma paga, tudo tem um fim. O fim, quem permanece na prática do pecado, irmãos, é longe de Deus, irmãos. Os irmãos vão ver aqui na Bíblia escrita e na história que isso aconteceu, irmãos, que na frente o povo vai ser capturado pelos inimigos, irmãos. Ah, Deus está onde nisso? Irmãos, Deus está em todo momento, todo lugar. Agora, nesse momento, querendo ouvir a sua voz, querendo ouvir você pedir perdão, querendo ver de você e de mim arrependimento da nossa parte para com Ele, para o buscarmos, o servirmos, o adorarmos, ou caminharmos na sua presença. Só que quando a pessoa escolhe o mal, irmãos, o mal vai estar com ela. A gente vê aqui que o Acasias, né? Que tinha até uma tradução do nome dele bonito, mas não quer dizer isso nada, irmãos, porque ter nome bíblico não faz a diferença, irmãos, mas é o servir ao Senhor, é o escolher ao Senhor. Muita gente não tem nome bíblico, irmãos, e serve ao Senhor com integridade, e muita gente tem nome bíblico e está, irmãos, talvez preso no mundo de vícios, de tanta coisa errada. O que é? A escolha, você querer servi-lo e adorá-lo, e buscar isso, irmãos, todo dia, aleluia. E a gente vê aqui no versículo 3, fala assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias, ô Tisbita, levanta-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? 4. E por isso assim diz o Senhor, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Vamos ler os 5 e 6. E os mensageiros voltaram para ele, e lhes disse, por que voltastes? 6. E eles lhe disseram, um homem saiu ao nosso encontro, e nos disse, ide voltai para o rei, e que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Vamos completar aqui o raciocínio, irmãos, lê o 7 e 8 também. Ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro? E vos falou estas palavras. E eles lhes disseram, era um homem peludo, e com os lombos cingidos, e de um cinto de couro. Então disse, Elias, o tisbita. Irmão, o rei Acasias sabia, pelos os que eram antes dele, a história, quem era Elias. Não é quem foi, não, quem era. O homem de Deus que era Elias. O que Deus usou Elias para falar com o seu pai, com a sua mãe. Agora ele entra pelo mesmo caminho mal do seu pai e de sua mãe, fazendo coisas piores. Quando ele fala Elias, o tisbita, ele falou assim, olha, Deus é na vida de Elias, o tisbita. Deus usou ele para falar comigo, para me repreender. Irmão, e deu uma sentença para ele, irmãos. Não falou que ia acontecer, uma sentença. Irmão, tem muitas pessoas nos dias de hoje, irmãos, que querem viver uma vida dissoluta, corrompida, perversa, longe de Deus. Apocalipse 3 fala assim, tem nome de que vive, mas está morto, está assim, irmãos. Aí Deus vai falando, vai usando, vai mandando pessoas falar, a palavra vai sendo falada, a pessoa não toma posição. Aí um dia o Senhor chega e fala, vai morrer longe e vai ficar longe de mim. Isso é sério, irmãos. Irmãos, a criação, que Deus tudo fez, irmãos, já testemunha que existe um Criador. Pessoas hoje, muitas, não são poucas, não são muitas, estão longe de Deus, não querem voltar-se para Deus e tem consciência disso, irmãos. E lembra quando estava na presença do Senhor, a alegria da salvação, irmão, eram usados por Deus tremendamente. Tem visto Deus falar, tem visto Deus na vida de pessoas, na conduta, no caráter, nas ações, e não tem se arrependido, não tem buscado cura de Deus. Isso é sério, irmãos. O Acasias aqui, o rei, não imaginava isso, irmãos, e chegou até ele. Aleluia. Não deixe você, que está vendo pela primeira vez, ou já tem visto, e não tem tido uma posição de arrependimento, de buscar arrependimento em Deus, volte para o Senhor agora, aleluia. Versículo 9, fala assim, tem um título antes, fogo do céu mata 102 homens.
Versículo 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50, subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei diz: desce. Estava mandando ele descer. Versículo 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e teus 50. Então o fogo desceu dos céus e consumiu ele e os seus 50. Deus, tem uma desculpa de um povo hoje que não quer compromisso com Deus, que só fala que Deus é amor, 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 amor. Só amor, não é justiça não. Fala assim, Deus não faz isso, Deus quer salvar. Deus quer salvar sim. Deus fala, dá tempo para a pessoa se arrepender, Deus está falando todo momento, todo instante, mas a pessoa não toma posição, o fogo de Deus consome, irmãos. A pessoa morre no pecado e vai para o inferno. A Bíblia fala assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia fala assim, aquele que vos inquieta sofrerá condenação. Isso é sério, irmãos, isso é palavra de Deus, irmãos. Deus, Ele não quer que ninguém se perca, diz a palavra, mas que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, mas o homem e a mulher, pela sua dureza de coração, que insiste em viver uma vida ímpia, impiedade, vai morrer e vai para o inferno, irmãos. Deus é o curador, o salvador, o que muda hoje, o que transforma hoje, o que liberta hoje. Se volte ao Senhor agora, aleluia. Versículo 11. Tomou o rei, aleluia, a enviar-lhes outro capitão de 50, com os seus 50. E ele respondeu, dizendo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Versículo 12. Respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus, e te consumo a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu dos céus, eu consumiu ele e os seus 50. De novo, irmãos, não se arrependeram, praticamente dentro do coração, só Deus sabe, a Bíblia não fala, irmãos. Talvez foram zombando, falaram assim, agora nós vamos fazer diferente, nós vamos levar esse homem diante do rei. Deus consumiu, irmãos. Cuidado, volte para o Senhor hoje. Versículo 13, tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50, com seus 50, então subiu o capitão de 50, e chegando, pôs-se de joelho. Olha, irmãos, como cada um responde pela sua alma, diz a palavra em Romanos, cada um vai dar conta de si mesmo. Pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, praticamente pediu misericórdia, aleluia, dizendo, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 servos, oh glória. Olha que diferença, irmãos. Eu fico imaginando aqui, irmãos, ó, Deus lá dos céus, Shebaria ou Amassubia, aleluia, olhando, irmãos, o quebrantamento, a sinceridade desse capitão, e os 50 de joelhos, irmãos, pedindo misericórdia, porque poderiam até, irmãos, ter uma vida corrupta, perversa, mas quando viram o incidente que aconteceu com os primeiros 50 o capitão, com o segundo, e o capitão falou assim, nós não queremos morrer, vamos nos humilhar para o Deus de Elias, para que ele não nos mate, que esse fogo que vem lá dos céus não nos consuma. Irmão, tem uma diferença grandiosa. Quando a pessoa vai até Deus, pode ter a vida mais corrupta que for, mas se humilha, se arrepende, fala, Deus, eu não... Alguns usam esse termo assim, mas eu não valo nada, nem um feijão que come, mas eu sou pecador, mas o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e se humilha, Deus perdoa, irmãos. Deus não lança em rosto o pecado, Deus coloca no mar de esquecimento, aleluia, e salva aquela pessoa. Irmãos, isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Isso que o Senhor quer fazer na vida da humanidade. Quer que as pessoas o reconheçam, peçam perdão das suas falhas e erros. E que Ele é Deus, Ele é santo, Ele é salvador, Ele é poderoso, aleluia. Aqui nos diz a palavra, o versículo 15, aleluia. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, ó glória, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. 16, disse-lhe assim, diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Porquanto desta cama a quem subiste não descerás, mas certamente morrerás. Vamos ler o 17, 18 para a gente concluir aqui, para a glória de Deus. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, a Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano
seguido. Segundo, de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas do rei de Israel. Então, irmãos, Deus, o Senhor, ele dá tempo. Ele fala toda hora para a humanidade se arrepender. Os reis de Israel não foi diferente, irmãos. Eles tinham a oportunidade de se arrepender, de tomar posição, de buscar misericórdia. É tão interessante, irmãos, que a gente vê na Bíblia tantas pessoas que não eram de Israel ouvir algo da parte de Deus, ou ver algo que Deus fez, sinais, pragas, coisas extraordinárias, que houve fenômenos da natureza, e se arrependeram. Me faz lembrar aqui agora, irmãos, daqueles homens que estavam no barco com Jonas. Eles se humilharam ali, oraram ao Deus de Jonas para que não os consumisse, e Jonas falou: me joga no mar que isso vai suceder. Irmãos, e quantos outros se humilharam, pediram perdão, se arrependeram, e muitos que são de Israel, muitos que são da parte de Deus, irmãos, vêm, conhecem, são tocados, são curados muitas vezes, já tiveram experiências extraordinárias com Deus e não se arrependem. Continuam com o coração fechado, irmãos. Cuidado, irmãos. Você que está vendo aí, Deus está te dando oportunidade. É para você que Deus está falando. Você sabe que é para você. Aleluia. Não precisa Deus aqui revelar para mim o seu nome, o seu endereço. Não, você sabe que é para você. Se volte para Deus hoje. Onde você estiver, na sua cidade, no seu estado, Deus sabe. Procure hoje voltar-se para o Senhor. Procure hoje uma igreja cristã. Vai lá orar, vai lá buscar, vai lá servir o Senhor. Coisa que você já o fazia. Assuma um papel hoje de arrependimento, de busca, de voltar-se para Deus, que o Senhor tem prazer na sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Amém? Irmãos, segunda Reis, né? Segunda Reis, esquece a primeira que já passou. Capítulo 1 hoje encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Ajude nós a fazer a obra do Senhor, irmãos. Envie esse link para seus contatos. Traga inscritos para o canal. Não esqueça de deixar o joinha para o canal estar sendo bem visto. E essa palavra que é de Deus, irmãos. Alcance vidas, pessoas. E essas sejam libertas, curadas pelo poder de Deus. Que é o que nós oramos aqui agora no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.